Trazer aqui para vocês uma informação também, porque dia 5 de fevereiro, agora, semana que vem, vai ter um passo importante dado pela Justiça Eleitoral na retomada dos trabalhos, que é o julgamento que pode cassar o mandato do senador Jorge Seife. Ele é do PL de Santa Catarina. Você está vendo aí o Seife, o julgamento marcado para o dia 5. Na ação, o parlamentar é acusado de ter se beneficiado da estrutura da rede de lojas Havan durante a campanha eleitoral de 2022. A investigação complementar confirmou que ele teria utilizado de aeronaves do grupo empresarial Havan. Novas informações foram levantadas e juntadas a esse processo. O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à cassação do Seife e dos suplentes. A ação foi movida pela coligação liderada pelo PSD no Estado. Partidos pediram que fossem aproveitados os votos do candidato Raimundo Colombo, do PSD, que perdeu a disputa naquele ano, mas o Ministério Público defendeu a realização de novas eleições. Agora caberá ao TSE decidir se a chapa vai ser cassada e se determinam também uma nova eleição aos ministros do TSE. O senador disse estar tranquilo. Em nota, afirma que o caso foi julgado improcedente 2 vezes no Estado e que as diligências em Brasília não teriam encontrado nenhuma irregularidade. Bom, Josias, o Seife pode perder o mandato. Esse caso do Jorge Seife é um caso que já deveria ter sido julgado há muito tempo. São dessas coisas que acontecem na justiça brasileira, seja a justiça eleitoral, seja o judiciário convencional. Às vezes acontecem algumas coisas que a gente tem dificuldade de entender. Esse processo ele já está pronto para julgamento desde meados do ano passado. E o problema vai sendo empurrado com a barriga, chegamos ao ano eleitoral, está lá o Jorge Seife. Houve uma grande articulação, o próprio Tarcísio de Freitas interveio em favor do Jorge Seife para adiar o julgamento, e está o tribunal em pleno ano eleitoral com essa tendência. Há outros casos também até mais graves. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele está também enfrentando dificuldades no Tribunal Superior Eleitoral. Cláudio Castro vai deixar o cargo para concorrer a uma poltrona no Senado e ele foi acusado de penhorar na folha de pagamento do Estado cabos eleitorais da sua campanha de 2022. E agora está sendo julgado no TSE num processo que pode exterminar o mandato dele e enviar o governador, para utilizar uma linguagem cara ao próprio Cláudio Castro, pode enviar o governador para a vala da inelegibilidade. Então, ele pode se tornar inelegível e ficaria, então, sem condições de disputar essa cadeira no Senado, agora em 2026. E o desvio estimado pelo Ministério Público, pela polícia que investigou esse caso, inclusive caso noticiado aqui no UOL, essa folha paralela do Estado, que foi aberta ali para acomodar os cabos eleitorais do governador, o desvio estimado ali é de 248 milhões de reais, coisa sacada ali na boca do caixa. Então, claramente, o TSE também, esse processo está pronto para julgamento. Não há nenhuma razão para que ele não tenha sido apreciado ainda. Mas estamos em pleno ano eleitoral e corre o risco de chegar na eleição e o Cláudio Castro, a despeito da pendência, disputar voto. E suponha que ele se eleja, aí lá na frente vai cassar o TSE esse mandato? Sujeito recém-eleito. Então, a chance disso tudo resultar em impunidade é muito grande. Então, a Justiça Eleitoral, o TSE, faria um bem a si mesmo, o tribunal, se apreciasse esses casos. Estamos agora reiniciando o ano do judiciário, né? No dia 2, voltam das férias os magistrados todos, a ministra Carmen Lúcia ainda é presidente do TSE, daqui a pouco vai assumir lá o ministro 10%, o ministro Gorjeta, indicado pelo Bolsonaro para o Supremo, e ocupa também uma cadeira no TSE, e vai virar presidente do tribunal, né? E pode mudar o rumo, inclusive, desse processo do senador Seife. O TSE tinha que julgar essas coisas todas. Em resumo, Diego, deveria limpar a pauta, porque estamos em ano eleitoral, não é concebível que pessoas com pendências na justiça eleitoral percorram a conjuntura eleitoral como se nada tivesse sido descoberto sobre elas em apurações da Polícia Federal.
Verdade. A seguir falaremos sobre o pai do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele deu um calote no terreno que é oferecido para ressarcir o BRB. Natália Portinari vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. Fica aí. No YouTube seguimos ao vivo. Sakamoto, a situação do Jorge Seife, aliás, está animada a situação em Santa Catarina, né? Candidatos ao Senado, senadores aí em disputas. O Jorge Seife, para a gente lembrar, ele era chamado de... apelidado de filho 06 do Bolsonaro, né? Dada a proximidade dele com a família, com o clã Bolsonaro. É muito próximo, talvez dentre os senadores, o mais próximo, né, da família Bolsonaro é o senador Jorge Seife, lá em Santa Catarina. E essa investigação que levou à denúncia, né, do PSD, que já passou por 2 instâncias estaduais, Santa Catarina, e agora está no TSE, é uma investigação, inclusive, que foi feita por colegas da imprensa, por jornalistas, né, que reuniram inicialmente tudo isso e até que chegou à justiça, né? Segundo a própria denúncia, isso aí tinha sido colocado pelos colegas jornalistas e depois foi levado pelo próprio Ministério Público. A Havan estava divulgando foto, estava divulgando release, estava divulgando discurso, entrevista e até a agenda de campanha do Jorge Seife usando o mailing e o logotipo da empresa. Ou seja, era uma coisa muito descarada, né? E aí, quem precisasse de mais informações sobre eventos do candidato era orientado a ligar para a assessoria de imprensa da Havan, para a Havan e para a assessoria de imprensa da Havan. A estrutura da empresa também era usada, segundo aqui a denúncia, né, para fazer cobertura de atos de campanha e o conteúdo era reproduzido por veículos de imprensa de Santa Catarina e aí a assessoria de imprensa da Havan mandava esse conteúdo. Por exemplo, em um deles, um documento enviado em 19 de setembro daquele ano, aspas, Luciano Hang e Jorge Seife convidam para a coletiva de imprensa, fecha aspas, né? Então, o que acontece? E o Hang falou no release o seguinte, aspas, é o meu candidato e o candidato do presidente Bolsonaro, precisamos eleger o presidente e também levar para Brasília candidatos que estão comprometidos com as mudanças de nosso país. A lei eleitoral veta que empresas façam doações, seja de recursos financeiros, seja de serviços para candidatos, né? Você pode ter pessoas físicas, mas não pessoas. Isso tem que ser declarado. Além do mais, poder econômico não pode ser utilizado para a eleição de alguém. O próprio Luciano Hang tinha sido denunciado por utilizar a própria rede de lojas a fim de pressionar os funcionários, pressionar os empregados a votarem no Bolsonaro em uma das eleições. Na eleição ainda de 2018, né? E aí houve até a condenação, tudo isso, ele está recorrendo. Enfim, é um caso que precisa de uma resposta que demorou muito tempo, inclusive, para sair.